Olá, olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Sabe aquele ditado de quando a gente fala que a mulher, ela casa com o homem e ela leva para casa a imagem do pai, ela casou com o pai. Ou fala que o homem casou com a mãe, está buscando justamente a imagem da mãe. É sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo de hoje. Afinal de contas, sim, as nossas relações muitas vezes elas são predestinadas. Se você não me conhece, o meu nome é Nádia Bolsas e eu estou aqui para nós juntos desvendarmos os nossos comportamentos, que eles estão automatizados e a gente pode sair desse automático e começar a pilotar melhor a nossa vida para a gente ter relacionamentos saudáveis na nossa vida, em especial com quem a gente ama. Bom, então primeiro vamos entender o que são relações predestinadas, o porquê que é que a gente segue esse destino, quais são as evidências que a gente está seguindo esse caminho e o que a gente pode fazer com isso. Então, o nome aqui que eu trouxe já diz muito, relacionamentos predestinados, ou seja, antes mesmo de eu pensar em me relacionar, eu já tenho um caminho que está traçado para mim e assim que eu dou meu primeiro passo, o segundo e o terceiro, eu vou estar seguindo esse caminho que já está traçado para mim. E aí, sem perceber, eu acabo repetindo muito o padrão que a gente fala. Eu acabo revivendo muita coisa igual. Relacionamentos que me deixam mal, relacionamentos com pessoas que estão indisponíveis emocionalmente. Eu sempre me dedico na relação, eu quero um compromisso sério e eu acabo me deparando com pessoas que não querem nada com nada. Então, isso tudo tem a ver com esse tipo de consciência, ou na verdade, a falta da consciência que a gente acaba, então, reproduzindo os mesmos comportamentos nos relacionamentos e por conta disso a gente acaba atraindo pessoas que têm mais ou menos o mesmo perfil também de comportamentos, de formas de conversar, de formas de se importar ou não se importar com os seus sentimentos, com o relacionamento em si, né? E aqui é muito importante, então, começar a se perguntar e refletir, poxa vida, mas por que é que eu tô sempre seguindo esse caminho? Por que é que eu tô sempre me conectando ou encontrando pessoas na vida que não tem essa mesma vontade que eu de permanecer nos relacionamentos, de ter um compromisso sério, de realmente estar disponível emocionalmente para nós podermos juntos crescer. Então aqui a gente precisa então começar, né, a uma reflexão mais profunda para a gente obter respostas mais plausíveis para nós. Então o primeiro ponto aqui, por que é que a gente segue esse destino? Bom, primeiramente porque a gente segue aquilo que a gente conhece. A gente não tenta não se enveredar, entrar por caminhos que são desconhecidos. E isso é algo que acontece por conta do nosso próprio organismo. O nosso sistema, a nossa visão, a forma como que a mente funciona, a forma como que a química do nosso organismo, e quando eu falo química, aqui precisa de ficar muito claro que ela rege, isso significa que ela direciona, ela guia para onde nós vamos seguir. Então, se eu tenho uma química no meu organismo que ela já está adaptada, por exemplo, a conflitos diários, significa que eu vou buscar também relacionamentos que vão me proporcionar conflitos diários, ou seja, caos total na sua vida. Então, aqui, esses movimentos da nossa forma de agir, aliás, reagir, porque a gente só age quando nós estamos mais conscientes dentro do nosso próprio corpo. Então, a gente vai acabar tomando atitudes como uma forma de reação. Então, muitas vezes, a gente acaba nos
relacionando na defensiva. Então, eu vou sempre estar dando um passo atrás do outro, mas com alguns passos atrás, né? E por conta disso, a gente está sempre reagindo ao invés de agir de um espaço ou de um lugar que eu tenho mais confiança. Então, aqui é preciso lembrar, primeiro ponto, as nossas sensações ruins, elas acabam sendo um ciclo muito grande quando eu não tenho consciência delas, por isso eu acabo reproduzindo relacionamentos iguais. Os nossos comportamentos, né, segundo ponto aqui, eles são aprendidos lá na infância. Então, tudo que está aqui, que eu vejo lá fora, que eu vejo nesse mundo material, que eu vejo no mundo das pessoas, que eu vejo no mundo das situações, fora de mim, nada mais é do que tudo aquilo que eu tenho conhecimento dentro de mim. Então, por isso que muitas vezes, se você vê uma pessoa que ela permanece em relacionamentos tóxicos e abusivos e ela não consegue sair dessas relações, é justamente porque o organismo dela, a química, ela está muito, como é que fala? Ela já se adaptou, o organismo já tem adaptado essa química que é justamente reproduzir 24 horas uma adrenalina ou sensações que ela já acostumou, né? E esse costume faz com que a gente continue a agir no automatismo. E aí é que vem uma reflexão importante. Quando nós estamos nessa forma inconsciente de viver, de conviver e de se relacionar, será que nós estamos vivendo realmente no livre-arbítrio? Né? Então, esse é um ponto muito importante para a gente parar para pensar. Será que as minhas atitudes e as minhas decisões, elas vêm de um lugar da minha essência? E quando eu falo essência, significa de um lugar que faz sentido para mim enquanto pessoa? Ou será que eu estou escolhendo as minhas atitudes, o que eu falo, o que eu deixo de fazer? Será que isso está vindo através de vontades e desejos que eu aprendi que eu deveria ter? Entende? Então, aqui a gente precisa de começar a abrir o nosso olhar, a expandir a nossa forma de pensar e também de sentir, para a gente começar a entender o porquê estamos tão predestinados a nos encontrar com pessoas que a gente acaba repetindo esse padrão. Então aqui, quando eu começo a perceber que os meus comportamentos eles são antigos, eu começo a identificar que a lente que eu enxergo a vida, ela é uma lente também antiga e que por conta disso, se eu tenho uma lente baseada no estresse, ou seja, eu trago dentro de mim um medo muito grande de confrontar as pessoas, de falar com as pessoas, só de pensar que eu vou ter que entrar em um certo conflito, talvez, isso assim, eu já arrepio toda e eu nem quero entrar em nenhuma discussão. Essa já é uma forma, já é uma lente que eu tenho e que eu já espero, eu possuo uma expectativa que ela está baseada nas minhas experiências antigas e por conta disso eu vou continuar a fazer e tomar as mesmas decisões e escolhas, entende? Então aqui, por isso que a gente começa a ouvir tantas pessoas, tantos terapeutas, psicólogos, falar o termo criança interior. Sim, eu, você, todo mundo, essa é uma forma que a gente denomina essa lente antiga, esses comportamentos que a gente faz baseados em experiências antigas, é justamente as sensações
e os comportamentos que nós aprendemos e que a gente denominou como criança interior. Então, quando a gente fala de dores emocionais, de carência, de buraco, de vazio interno, as nossas faltas, os nossos medos muito grandes que empacam a gente e deixam a gente estagnado, isso vem de verdades que nós aprendemos a acreditar piamente nelas e que por conta disso a gente traz para as nossas relações na fase adulta e a gente vive de acordo com essas sensações e com esses comportamentos dessa criança interior, entende? Então aqui a gente começa a observar a partir de agora quais são evidências que a gente traz lá de trás, através das nossas experiências passadas, e que isso reproduz os mesmos comportamentos e sentimentos internos na nossa vida adulta. Então, aqui é entender, repito e revivo o que eu vivi na minha infância. Então, se eu tive um modelo em que esse é o modelo que eu trago para mim, é o que eu vou reviver na minha vida, porque é aquilo que eu conheço. Eu não consigo fazer algo diferente se eu não reconheço, se eu não identifico isso como sendo algo que faça sentido para mim. Por isso que quando nós estamos nos comportando através dessa lente antiga, nós não temos consciência do porquê estamos fazendo o que fazemos, atraindo pessoas e deixando pessoas que nos prejudicam na nossa vida. Através de uma nova lente, a gente consegue observar, identificar, reconhecer novas possibilidades. Mas então, só voltando aqui rapidinho, algumas características que a gente traz lá de trás da nossa infância e que isso pode estar repetindo na sua vida hoje. Então, vamos lá. Ambiente caótico. Se você teve parentes, se você foi educada, criada, cresceu em meio de brigas constantes, em que as pessoas não respeitavam os sentimentos, não ouviam até o fim para poder chegar num denominador comum, significando uma negligência de ouvir o outro, de respeitar o outro, de ter esse momento de aprender a enxergar a verdade do outro, de dar importância ao outro. Isso significa então que você traz esse aprendizado dentro de você, que o conhecido e normal, aceito pela família, aceito pelas pessoas em que você conviveu ao longo do seu crescimento da infância, você traz então consigo que esse é o normal. E aí então você vai ter sensações de culpabilização, né? Então, que a gente fala de guilt trip. E aqui a gente começa a observar negações de problemas. Então, a família, os cuidadores, as pessoas, elas não souberam lidar com os problemas na infância, e aí você traz isso também para a sua fase adulta. Emaranhado emocional significa que se alguém ou algumas pessoas da família estavam passando por alguns perrengues, você se sentia culpada por às vezes estar se sentindo feliz, sentindo alegre. Então, aí existe um emaranhado onde você acaba então por absorver e assumir as dores da sua família, onde todo mundo está ali nesse mesmo emaranhado, não existe limite, a gente chama isso de violação de limites, onde aqui a gente não tem uma barreira, você não sabe onde que começa o limite do outro, nem onde termina o seu.
Então, é muito importante a gente entender que é justamente por isso que a gente acaba se deparando com relações na nossa vida em que nós não conseguimos nos expressar, em que nós não conseguimos colocar limites para essas pessoas na nossa fase adulta, nesses relacionamentos agora da nossa atualidade, seja a nível profissional, seja a nível amoroso, seja pela família, seja nas amizades, seja na faculdade. A gente leva esses obstáculos internos para todo lugar que a gente for. E é muito assim importante só traçar aqui um asterisco que não é porque às vezes eu vou lidar de uma forma com um vínculo ansioso na minha vida amorosa que isso vai acontecer da mesma forma no meu vínculo profissional com os meus colegas de trabalho. Eu posso aprender a lidar com pessoas e com situações de forma diferente. Então, a gente está sempre aí num aspecto de navegar, de fluir entre essas formas seguras e inseguras de nos comportar. Mas lembrando que existem uma tendência que a gente traz justamente através desses comportamentos antigos. Então, se a gente conviveu com família, né, os nossos cuidadores, eles não souberam reproduzir lá na infância uma consideração, então, pelo parceiro, uma consideração pelos sentimentos, pela fala, pela forma de comunicar e expressar dentro da família, é isso que a gente traz. Então, quando a gente entra em contato na nossa fase adulta com pessoas e a gente não tem essa lente de perceber o que é que me faz bem e o que é que me faz mal, então eu vou agir de uma forma bem inconsciente e eu vou continuar a repetir o mesmo comportamento. Eu vou continuar a reviver aquilo que eu aprendi na minha infância. Algo que eu gosto sempre de falar, que enquanto a vida é uma escola, as relações são universidades. E isso, assim, a cada dia que passa com as minhas clientes, com esse laboratório que é a vida, eu tenho certeza absoluta que é justamente através das relações em que a gente consegue tomar mais consciência do que nós queremos para nós, daquilo que é que faz sentido, com o que não faz mais sentido, que eu vou começar então a observar. Então, o que a gente pode fazer para a gente começar a melhorar? E a gente fala isso muito, trazendo inclusive uma denominação da própria neurociência, que é a reprogramação mental. O que significa isso? Bom, nada mais é do que nós olharmos para os nossos comportamentos e para os comportamentos das outras pessoas que não fazem bem para a gente. E a gente vai começar então a identificar quais são os traços que se repetem e que nós não queremos mais. A partir dessa identificação, eu vou reconhecer esse padrão em mim. Eu vou reconhecer em mim e também nas outras pessoas aquilo que não está legal. E aí eu vou começar a assumir responsabilidade. Primeiro por aquilo que eu já fiz, pelas decisões e escolhas que eu já tomei. Essa é uma forma da gente voltar para o nosso centro, para o nosso eixo e trabalhar melhor essa nossa transformação interior. E a partir então que eu começo a assumir essa responsabilidade, eu saio, inclusive, dessa minha lente infantil, que tem comportamentos antigos, e eu começo então a tomar novas decisões na minha vida a partir do adulto que eu já sou. Então, aqui a gente sai muito, inclusive, dessa sensação ruim de se sentir com culpa, né? De se culpabilizar muito pelas dores dos outros, lá, inclusive da minha família.
por milhares de coisas que aconteceram e continuam acontecendo, mas eu trago comigo essa sensação de culpa eterna, né? Ad eterno. Então, aqui, através dessa responsabilidade, eu começo a buscar estratégias para eu fazer novas escolhas. Através disso, eu vou identificar, bom, consigo fazer uma nova escolha? Eu vou agir diferente aqui? Ok, eu vou me dar essa oportunidade de poder escolher diferente. Aí eu vou escolho. E começo, então, a perceber quais são os resultados. E eu vou identificar quais são esses resultados. A partir disso, eu verifico quais são essas sensações que reproduzem em mim. Se são sensações gostosas, se são positivas, ou se são sensações ruins, desconfortáveis. Aqui eu começo a delimitar o meu corpo emocional, entende? Eu começo a entender o recado das minhas sensações, porque as nossas emoções e sentimentos nada mais são do que uma forma de nós nos conversarmos, entendermos o que está passando aqui dentro. E aí, então, a partir disso, eu vou começar a colocar limite para mim, eu vou colocar limite para o outro. E colocar limite, isso é intrínseco e está dentro do que a gente chama felicidade. Se eu não consigo delimitar qual é o ponto que eu me sinto bem, qual é o ponto que eu me sinto mal, eu não consigo, inclusive, entender o que é que me faz feliz. Quais são as relações que fazem bem para mim? Então, resumindo, relações predestinadas, elas podem ser transformadas. Então, todo aquele molde, aquelas relações que modelaram e que me fizeram ter essa percepção e entendimento de relacionamentos da minha vida, isso pode mudar. Onde eu começo a identificar quais são os sinais vermelhos, quais são as características e evidências de relações negativas que podem ser abusivas, que podem ser tóxicas, das relações que elas vão me trazer confrontamento comigo mesma, com os meus comportamentos que são ruins e que são negativos para mim, mas que ela traz para mim uma possibilidade e várias oportunidades de crescimento, não apenas o meu, mas em conjunto. A outra pessoa ou outras pessoas, por exemplo, da equipe, vai me ajudar e a gente vai se ajudar mutuamente a nos desenvolvermos e nos melhorarmos, nos lapidarmos. Então, aqui eu fecho essa nossa sessão Liberte-se, na verdade foi uma sessão Liberte-se mesmo aqui, que a gente conversou, a gente aprofundou sobre o porquê que a gente realmente sente que a gente está destinado a viver e a conviver com pessoas que não é aquilo que a gente gostaria que fosse, mas muitas vezes é o que a gente sente que merece, justamente por causa desse aspecto que para nós é tão familiar, que é tão conhecido. E então, a partir dessa explicação e dessa reflexão em conjunto, eu tenho certeza que você pode começar a reprogramar, a estabelecer novas estratégias para você começar a obter novos resultados, através de situações, através de novas pessoas que podem entrar na sua vida, através de vários fatores que podem ser positivos para você, ok? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Um grande abraço. E claro, por favor, deixe seu comentário aqui se esse vídeo fez sentido para você. Um grande abraço.